O tema de hoje, lembrando que cada meditação é temática, é luz me limpe, pirâmide de luz me proteja. Quero colocar aqui, como nós sempre fazemos e sempre faremos nessa proposta desse programa, algumas reflexões. E para essas reflexões eu peço que vocês já estejam acomodados ou em uma cadeira ou então no chão, com as pernas cruzadas, com as pernas já, com o corpo já motivado ao ambiente meditativo. O que isso significa? Um corpo inquieto é uma mente inquieta. A gente precisa trabalhar a nossa mente também de forma indireta. Também de maneira a colaborar com a quietude interior através da nossa postura, através do que a gente se alimenta, não só pela boca, mas também pelos ouvidos, pelos olhos, pela pele. E é óbvio que aqui, sempre que nós falamos a respeito dessa alimentação mais óbvia, que é a alimentação pela boca, a gente sempre recomenda que haja uma expansão no coração, abordando a compaixão, para que nenhum ser tenha que passar por qualquer tipo de sofrimento, para que tenhamos que comer. Ainda mais em uma terra tão vasta, em uma terra absolutamente tão generosa, não à toa, mãe. Aqui, então, nessa meditação, eu peço para que nós, nesse ambiente já preparado, com essa postura física já condizente à nossa proposta, que a gente escute algumas reflexões. Quando nós falamos a respeito de luz me limpe, pirâmide de luz me proteja, nós temos algumas reflexões. A primeira delas, o limpar, a limpeza, ela sem dúvida precisa acontecer. A limpeza energética, a limpeza mental, a limpeza emocional, por exemplo, a gente se libertar de mágoas. A limpeza ela precisa acontecer de diferentes formas. Mas a gente precisa também, no dia a dia, trabalhar para que sujemos menos ou não sujemos. Isso é muito mais efetivo do que constantemente nos limparmos. Eu gostaria que alguma reflexão fosse feita a respeito. Porque, sem dúvida, a gente pode chegar nas nossas meditações e sempre pedir, luz, me limpe. Agora, e se a luz pudesse falar conosco? E se nesse diálogo a luz nos dissesse, não se suje? Qual é a conduta para que nós não nos sujemos? Energeticamente, mentalmente, emocionalmente. Qual é a conduta fisicamente para que nós não nos sujemos, para que nós não tenhamos que pedir por limpeza? Então, hoje aqui, nessa meditação, pediremos por essa limpeza, para que por graça venha nos lugares onde nós não detectamos ou não temos forças, ou por qualquer razão não conseguimos limpar. Mas nos comprometemos com essa mesma luz de honrar as forças que nos foram dadas, a sapiência que nos foi dada, a capacidade de cognição, de perceber, de intelectualizar, de refletir, para verdadeiramente evitar as causas que levam à sujeira de qualquer âmbito. E lembrando que essa limpeza também é conhecida como desintoxicação e também é conhecida como purificação. A purificação, ela precisa acontecer outra vez, sem dúvida. Porém, se nós pudermos, em vez de nos purificarmos, não desviarmos, não ser desviados, não permitir que nos desviem da pureza, então o trabalho é menor. E através desse trabalho menor se serve melhor também. Porque um coração puro consegue amar de uma forma incondicional. Consegue amar como serviço. E não como uma moeda de troca pelo amor do outro. Ou pelo que o outro faz que nos agrada. Tem muitas nuances e muitas reflexões e a gente não pode perder.
perder cada uma dessas reflexões. Então, luz me limpe. Essa limpeza, essa purificação, essa desintoxicação, aqui falamos. Luz. A quem nos dirigimos quando pedimos nessa meditação essa limpeza? A luz, ela vem sempre, nas conotações especialmente orientais, dizendo para nós que algo foi esclarecido, que algo é claro, que algo é translúcido. A luz, ela vem também manifestando seres de muita pureza, seres elevados. Então, quando nós falamos luz, às vezes é difícil para que nós possamos visualizar alguém, alguma força magnética, ainda que não fosse necessariamente uma pessoa, um humano. Aqui a minha proposta é: quem é luz para você? Porque eu quero que nessa meditação, que nessa reflexão, a gente possa se conectar com o que faz sentido para nós. Não pode ser simplesmente luz me limpe, mas quem é luz? Não sei quem é luz. Quem é essa luz que nós reverenciamos, que nós respeitamos, que nós admiramos? Para alguns, como no meu altar, pode ser Krishna, pode ser Tara, que está um pouco mais para trás, pode ser um dos mestres que estão atrás de mim, pode ser também Cristo, pode ser também um orixá, pode ser um pai de santo, pode ser um orientador, pode ser uma figura paterna, uma figura materna. Mas a gente precisa entender as palavras que a gente fala e não simplesmente balbuciá-las. Luz. Quem é luz para você? Porque é esse ser, na competência desse ser, que de alguma forma, através de fé, vai atuar em poder para que essa limpeza, essa desintoxicação, essa purificação aconteça. Agora, se nós simplesmente repetimos coisas, e isso é tão comum, já que hoje, frequentemente, o que mais nós fazemos? Nós pensamos pensamentos que não são nossos. Não é isso? A gente pensa que o pensamento é nosso. E, na verdade, a gente só está reproduzindo ideias alheias. Lama Michel, outro dia em uma aula dele, comentava como nós temos, por exemplo, o conceito de que o rosa é para as meninas e que o azul é para os meninos. E nós, muitas vezes, podemos pensar que esse é um pensamento nosso, porque sempre foi assim. Nós nunca questionamos de maneira geral. Porém, quando a gente estuda, a gente vê que, na verdade, esse estudo, essa investigação, leva a gente a perceber que esses conceitos foram criados, muitas vezes, para manipular o consumo. E não porque era uma associação genuína das cores com os gêneros. Todos esses aspectos precisam ser trabalhados em nós. Não existe uma faceta que tenha menos valor. É preciso que essas limpezas, essas desintoxicações atuem também na crença limitante que nós temos a respeito de quem somos e do mundo, para que haja uma compreensão maior. Então, quando nós abordamos aqui a luz, nós precisamos entender o que essa luz significa para nós. E esse é o primeiro passo para que verdadeiramente tenha poder o nosso pedido sincero. Então, luz me limpe. Luz me limpe. E esse me conotando algo que é meu, algo que sou eu. Então, é necessário que a gente tenha a clareza que nós não estamos pedindo limpe os meus poros. Esse me limpe é tudo que diz respeito a eu, mim, meu. E se o eu, mim, meu tem a capacidade de enxergar outros seres, então isso também consegue atingir outros além de nós. Pirâmide de luz, me proteja. Luz, já tivemos alguma conclusão.
algumas reflexões. Pirâmide. Vocês já notaram como as pirâmides têm estado no transcurso da vida do ser humano na face dessa terra? Como elas têm estado presentes, as pirâmides? Hoje, cientificamente, já é comprovado que uma planta, um alimento, que se coloque embaixo de uma pirâmide, dura mais. Ou seja, se protege. Se protege contra o envelhecimento, se protege contra a própria destruição que esse tempo causa, se protege. Então, a pirâmide em si é um símbolo de proteção. E para ela atuar nessa proteção, outra vez, a pirâmide de luz, a pirâmide dos guardiões, a pirâmide dos meus mentores, a pirâmide dos meus mestres, me proteja. E essa proteção por vezes leva a gente a reflexões muito duras. E por quê? Porque às vezes a gente pede proteção contra as intenções de alguém, às vezes a gente pede proteção para o nosso corpo físico, a gente pede proteção para que a nossa mente não seja perturbada por ataques espirituais ou mesmo formas de pensamento. A gente pede proteção para o nosso coração não deixar de amar. A gente pede proteção em forma de saúde, proteção contra as doenças. Então, luz me limpe, pirâmide de luz me proteja. É só disso que a gente deve pedir proteção? A gente pode pedir proteção contra demônios, a gente pode pedir proteção contra espíritos que vivem vagando pelo mundo a perder almas. A gente pode pedir proteção contra a letargia, a preguiça. A gente pode pedir proteção para que a gente seja protegido do pior de nós. Então, quero incluir essa reflexão na nossa meditação. É preciso que cada um esteja protegido de si próprio. Isso significa protegido para não desistir dos sonhos, protegido para não se sentir fraco, cansado, exaurido, a ponto de não levar a cabo as visões do coração. Isso significa ser protegido em tal nível a bloquear, a intimidar, a suavizar, eventualmente, a raiva que se sinta. Porque protege si próprio e protege o outro também. É preciso que quando a gente peça por essa proteção, a gente entenda que os inimigos externos, eles são uma extensão de inimigos interiores. E quando esse inimigo interior, quando esse desafeto, ele consegue ser pacificado, o mundo já não se apresenta mais na força da inimizade, porque algo foi resolvido em nós. Então, eu quero sugerir aqui que quando a gente pedir pela proteção, a gente peça por essa proteção contra o pior de nós. E para que a gente tenha força o suficiente para olhar para esses desafetos, esses inimigos, tudo que a gente teme no mundo, como partes do nosso sistema de crença, que equivale àquele símbolo a algo que pode nos fazer mal, que nos amedronta. As reflexões precisam ir cada vez, é como se a gente estivesse mergulhando mais e mais no fundo. E não simplesmente aqui, repetindo, luz me limpe,
pirâmide de luz, me proteja. Qual é o significado das palavras? A gente precisa deixar de falar sem o significado do que é dito. Tudo que é dito deve profetizar. Deve, de algum jeito, manter uma vibração original que demande eco do universo. Agora, quando as palavras já são vazias de significado, quando elas viram mera repetição, então como é que se pode meditar a respeito de coisas mais profundas? Quando, na verdade, a mente se transformou em uma simples tagarela de palavras que perderam a autenticidade por carecerem de sentido. Eu vou pedir nesse momento que a gente feche os nossos olhos. Que a gente se conecte à nossa respiração. A coluna sempre ereta. E a respiração em ciclos. Com ritmo. Sem solavancos. Respirando profundamente. E sempre percebendo a relação que existe entre a respiração e os pensamentos. Respirando. Respirando como se essa ventania desse ar que entra, desse ar que sai, como se essa ventania se transformasse em uma brisa, e essa brisa acalmasse as ondas, as ondulações da superfície dessa mente que é o oceano. Um tão profundo que faz divisa dessa mente com a consciência. Respirando, mantendo a inspiração, sem tensionar os ombros, e a expiração, sem colapsar o centro do corpo. Inspirando e expirando. Inspira, com os teus olhos fechados, vendo a tua forma. A tua forma sentada. Sentada. Mesmo que você não esteja com as pernas cruzadas. A tua cabeça, o teu chakra coronário, é o topo da pirâmide. E os teus isquios, os teus 2 isquios, a base dessa pirâmide. Você também é uma flecha que aponta para o céu, que se eleva das coisas desse mundo, que transcende o que aqui e agora, na carne e no osso, se apresenta. Você é uma flecha subindo. Você e cada um de nós é um espírito em evolução, evoluindo, se desdobrando a aspectos mais elevados. Respira e percebe que esse topo de cabeça, esse chakra coronário, traz
do que é alto, do que é elevado. Traz da luz, a luz dos teus mentores, dos teus professores, dos teus guardiões. Traz para você essa luz. A luz que é amor, a luz que é divina, a luz que é esclarecimento. A luz que permite que tudo seja visto. A luz que esclarece. A luz que é amor. A luz que envolve. Percebe, portanto, que o topo é a antena. Recebe, distribuindo essa luz para todos os chakras embaixo do teu coronário, para todas as partes do teu corpo abaixo da tua cabeça. Respirando, que essa luz passe limpando do topo da cabeça, do topo da pirâmide. Limpa os pensamentos, para que se pense apenas pensamentos elevados. Limpa, purifica a palavra, para que seja dito e profetizado apenas o bem, apenas o Dharma, o que é reto. Limpa o coração, para que haja perdão. Limpa o coração, para que haja justiça. Limpa o coração, para que haja amor, bondade, compaixão. Limpa o coração, para que dele saiam aspectos baixos, inferiores. E respirando, realiza que isso tudo sai para baixo. Não sai para frente, não sai para trás. Não sai no mundo como conhecemos. Sai para baixo. Sai pelos teus isquios. Sai pelos teus joelhos, se você estiver sentado com as pernas cruzadas. Sai para o centro da Terra. Então aqui não se inspira o melhor e se expira o pior. Não se recebe o bom e se entrega o ruim. Aqui se transcende as impurezas, levando ao centro da Terra o que não tem serventia para qualquer outro irmão nem para nós. Para o centro da Terra, para o útero de uma grande mãe, de uma mãe sábia, que sabe criar, que tem o dom da criação, e com aquela força nas entranhas dela, no centro da Terra, que ela possa permitir que os rios continuem correndo. Ela transmuta assim as nossas impurezas. Para que as ondas continuem se formando nos mares e nos oceanos. Para que os ventos sigam varrendo as folhas do chão, dançando essas folhas no espaço. Traz, portanto, do topo da tua cabeça a limpeza necessária para os teus aspectos sutis. E que essa limpeza, o que já não serve mais, vá para o centro da Terra, onde essa grande mãe possa transmutar essas energias.
e usá-las como combustível para que o mundo continue girando como uma grande escola que beneficia cada um dos seres. Luz me limpe. Limpa também os nossos órgãos, as nossas vísceras. Limpa os rins do medo, a raiva do fígado, a tristeza dos pulmões. Limpa. Limpa como um rio que desce do céu à terra, varrendo por dentro o que já não serve e levando para o centro da terra o que na sabedoria dessa grande mãe é transmutado, para que a manifestação disso jamais possa ferir ou machucar qualquer um dos irmãos. Luz me limpa. Me limpa dos vícios. Limpa cada um de nós das tendências autodestrutivas. Limpa a memória dos nossos antepassados, para que jamais sejam esquecidos e para sempre possamos agradecê-los por estarmos aqui agora. Limpa o fio da nossa linhagem para trás e para frente de nós, para que as novas gerações não conheçam o pior que ficou para trás. Portanto, limpa cada um de nós a ponto de fazer com que o mal termine em nós. Limpa, desintoxica, purifica. Pirâmide de luz, me proteja. Pirâmide agora, que na forma vista do meu corpo, a forma vista do teu corpo, através do terceiro olho, se projeta de maneira maior em volta de nós. Então, somos uma pirâmide, com o topo da cabeça e os nossos isquios, dentro de uma outra pirâmide de luz. Essa luz, os nossos mentores, os nossos guardiões, os nossos mestres. E visualize você dentro dessa pirâmide. E essa pirâmide é tão real que à medida que você a enxerga, a vê, a sente, ela abre a tua percepção. A tua percepção para que não se peça proteção do que apenas imaginamos. A luz dessa pirâmide traz uma clareza, uma lucidez que faz com que se possa compreender que muitas vezes já estamos protegidos, que todas as vezes estamos protegidos e apenas não nos sentimos assim por não percebermos que existe uma pirâmide de proteção ao redor de nós.
que estamos dentro de uma pirâmide de proteção. E que essa pirâmide é da luz, é a luz dos nossos mestres, mentores e professores. Que essa proteção seja contra os males desse mundo, como as pestes, as pandemias, as doenças, a violência, as agressões, a mentira, a desonestidade, deslealdade. Respirando. E que essa luz que nos limpa, que essa luz que te limpa, que essa pirâmide de luz que nos protege, essa pirâmide de luz que te protege. Respirando profundamente, compreendendo que a maior limpeza é não se sujar. E a maior proteção é proteger-se do pior que há em nós. Que a luz te limpe, que a pirâmide de luz te proteja. E que através da luz que você canaliza, que outros seres se beneficiem, para que eles também se sintam protegidos, purificados, amados, esclarecidos, iluminados. Nos próximos momentos, mantenha a visualização da pirâmide, o ritmo da tua respiração e escuta as mensagens do teu silêncio. Inspirando, expirando as palmas juntas. Inspirando e expirando o significado dessas palavras para cada uma das tuas células. Luz me limpe, pirâmide de luz me proteja. E que com a tua cabeça, o teu coronário para o alto, os teus isquios fincados nessa terra, que você se realize agora, nesse momento, uma flecha que sobe às alturas, transcendendo outra vez as coisas desse mundo. E à medida que caminha rumo à imensidão, contido em você a luz dos teus mestres, dos teus mentores, da tua limpeza, da tua proteção, que essa flecha que você se torna, que você é, possa ser um raio de esperança que outros seres visualizam. Peregrinos cansados, seres quaisquer sofredores. E assim que a tua jornada protegida e iluminada beneficie seres que você possa ou não conhecer. Inspirando, expirando, abrindo os olhos. Agradeço pela oportunidade de cada uma dessas reflexões, que elas permeiem teu ser,
e que elas te façam maior que você, quando a tua vida for usada para beneficiar outros, através do teu comportamento, do teu exemplo, do que você inspira, do que você transcende, supera. E aí sim, essa proteção sempre presente protegerá você através da tua missão. Se diz no Oriente, quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. Essa pirâmide que você cria para os outros através da tua vida protege você. E o teu afinco em se manter no serviço é como se fosse uma força autolimpante para que você não esmoreça, não canse, não se desconecte da luz dos teus mestres, dos teus mentores, dos teus professores. Em breve nos veremos de novo.